Aqui conhecemos empresas que uniram inovação e tecnologia com maestria. Começa agora o Projeto Startup e você é muito bem-vindo. O meu bate-papo informativo hoje é com o especialista em inovação Marcos Rabelo, que também é gestor de projetos do Sebrae São Paulo. Ele é especialista em ambientes de inovação e gestão de projetos e empreendedorismo. Mas antes desse bate-papo, você vai conhecer a Mobilis Veículos, a startup do Paraná que revolucionou o mercado ao produzir carros elétricos. Detalhe, é tudo feito em solo brasileiro. Vamos ver? Meu nome é Mahatma Marostica, idade 38 anos, profissão engenheiro mecânico. Eu sou formado em engenharia mecânica e desde o começo da minha carreira eu trabalhei com veículos. Então trabalhei numa parte de motorsport no começo da minha carreira, de veículo de rally. Mais para frente eu fui para a indústria automotiva propriamente dita, de escala. E na sequência disso, depois de um período trabalhando na indústria, eu fundei uma startup de veículos elétricos. A Mobilis começou entre 2013 e 2016. Foi quando comecei a observar algumas oportunidades de negócio no mercado de veículos elétricos. Parecia que definitivamente começava de fato a migração, que já houve em outros períodos da história, mas dessa vez a migração parecia muito mais fundamentada dos veículos de propulsão a combustão para elétrica. E dentro disso eu comecei a observar um monte de oportunidades de mercado e encontrei pessoas que também estavam enxergando e olhando para a mesma direção. Aí a gente resolveu se unir e empreender nessa área. O veículo que nós projetamos, a gente lançou ele inicialmente para a gente está lançando ele para um mercado de veículo de vizinhança, então não é ainda um veículo para rua, no futuro vai ser, mas esse projeto que a gente está lançando, que a gente vem embasando aí há vários anos, agora a gente está começando a escalar ele, e essa escala é mais para veículos de pátio, de vizinhança e depois para a rua. Então a fabricação dele, desde o começo, ele foi pensado inteiramente para ser elétrico. Qual que é a diferença disso? Você consegue, quando um carro é nascido para ser elétrico, você consegue simplificar uma série de subsistemas dele e fazer ele um carro muito mais simples de montar, muito mais econômico, muito mais enxuto, mas que desempenha uma função tão robusta quanto um veículo a combustão normal. Mas você consegue simplificar ele bastante. O público-alvo da empresa para esse veículo, como o nome diz, veículo de vizinhança, são usados desde para lazer e recreação, como campos de golfes, a parte de passeios para dentro de áreas internas, assim como um utilitário. Ele tem uma força muito grande, esse tipo de veículo, como um utilitário que você usa em aeroportos, resorts, condomínios, uma série de lugares, parques, onde você precisa dessa função, desde patrulhamento até transporte de pessoas ou cargas em lugares confinados, ele entra em toda essa esfera de pátio ou de vizinhança, como a gente chama. O veículo elétrico, ele dá um salto aí de redução de emissões e de pegada de carbono, embora eu costumo dizer que não é porque ele é elétrico que é um veículo sustentável, então todo mundo que está olhando para um veículo elétrico tem que olhar um pouco além disso e ver se a cadeia está sendo tratada com o devido cuidado. Um veículo elétrico, então, ele é um veículo que você sai aí de uma emissão e de uma baixíssima eficiência muito grande de um sistema a combustão e você melhora em 4, 5, 7 vezes aí essa conta, mas ainda assim não é uma conta neutra. Então a gente está dando um salto agora, mas é preciso prestar atenção na cadeia como um todo. Por isso que a gente se posiciona como uma empresa de mobilidade sustentável e não apenas de veículo elétrico, e faz tecnologias para a mobilidade elétrica, não apenas carro.
particularmente, né, dentro da empresa, hoje o desafio que é um portão por qual a maioria das empresas de tecnologia com sucesso tem que passar, e é sempre desafiador, é escalar o produto, né? Então a gente já lançou o lote piloto do nosso produto, e a gente chegou num momento que a gente precisa fazer isso numa escala maior. Então qual que foi a estratégia para isso? Nos associarmos, né? Hoje o mercado sobretudo de tecnologia, ele acontece muito rápido, ele anda com muita velocidade. E você montar, por exemplo, uma fábrica, deixar tudo isso azeitado, fazer o teu produto começar a escalar dentro de uma estrutura totalmente nova, o mercado não tem mais tempo para esperar isso. Mesmo que você, além disso custar recursos, mesmo que você tenha recursos ilimitados, esse tempo já não paga mais. Então a gente resolveu se associar. E a gente montou a Tower Mobilis, em parceria com a Tower Parts, a Mobilis, que é onde vocês estão vendo tudo o que está acontecendo aqui. É uma empresa que já existia, que já produz outras autopeças, já está nessa área há um bom tempo, e a gente se associou com eles para montar juntos esse produto para ser o padrão de mercado aí na área de veículos de vizinhança e futuramente ser um veículo para a rua. Meu nome é Diniz D'Agostin e tenho 65 anos. E a minha profissão é engenheiro. Eu já trabalhei com parte elétrica, na fabricação de motores elétricos, na parte de transformadores também, transformadores elétricos, e depois agora venho de uma experiência com autopeças. A necessidade ela surgiu porque a nossa experiência ela estava mais voltada com a parte mecânica, a parte de fabricação, e nos faltava a expertise da parte eletrônica, da parte elétrica, toda esta integração da parte mecânica com a parte elétrica. Então a Mobilis veio justamente para nos auxiliar nesta integração da elétrica com a mecânica. O carro ele é um carro desenvolvido nacionalmente, ele é um carro que ocupa a grande percentagem do seu material nacional, e alguma coisa que nós temos é importada, mas é num nível bastante pequeno dentro do total do carro. O que a gente está dimensionando aqui é para fazer pelo menos 2 carros por dia, né? Então a gente está falando aí num mês útil de 40 carros mês, mas essa produção pode ser escalada à medida que for aumentando a demanda. Nós temos que entender que quando o mercado está necessitado, carente de um determinado produto, nós temos que responder com rapidez a esta necessidade, nesta demanda. Então, ao invés de nós procurarmos desenvolver tudo sozinho, buscamos um parceiro que pudesse somar conosco e dar mais agilidade ao nosso projeto. No início do negócio, o mais difícil foi justamente nós termos esse entendimento, essa parceria, conseguirmos isso. A partir desse início, nós começamos a desenvolver o carro e desenvolvemos numa velocidade bastante grande. E hoje, em questão de 8 meses, nós já estamos com os primeiros carros para serem lançados aí no mercado. Eu posso dizer que hoje a gente é uma empresa, embora ainda enxuta e pequena, a gente é uma empresa líder em conhecimento de desenvolvimento de sistemas de mobilidade com propulsão elétrica. A gente conhece o que está sendo feito fora do Brasil, aí de ponta, a gente está fazendo aqui também, onde a gente está prestando, inclusive, esse serviço para outras empresas. A gente não usa só para nós, né? Existem outras empresas das quais a gente começou a fornecer esse serviço de outsourcing de engenharia, até para movimentar o mercado local e como tem muitas possibilidades, tem bastante gente aí podendo entrar e um mercado gigantesco para absorver.
é uma tendência sem volta, né, a eletrificação, não só de veículos, né, de parte do mercado de aeronaves, do mercado de barco, tudo que tem a ver com mobilidade está migrando sem volta para predominantemente, né, claro, sempre vão haver, por muito tempo ainda vai haver carro a combustão e outros veículos, mas está migrando predominantemente para esse mercado, é uma área sem volta, mas o fato é que ninguém ainda achou a receita ideal, assim, de, poxa, esse é o caminho de escalar. Talvez a Tesla seja uma empresa que já deu o seu pontapé bem dado, mas ainda assim bateram bastante de cabeça aí antes de conseguir acertar e tiveram que investir bastante, ainda não é uma empresa que se pagou, mas o legal é que o jogo está aberto, existem muitas possibilidades e assim como um Uber da vida surgiu em questão de poucos anos e tomou o mercado e virou um modelo de negócio seguido por outros, a forma de comercializar mobilidade, não apenas veículos, também está passando por uma série de experimentações até que se ache um caminho extremamente escalável e que vai popular o mercado e na esteira deles vão vir outros. As maiores dificuldades no nosso negócio, né, não ter uma receita pronta, o mundo ainda está entendendo como vai comercializar de maneira definitiva a mobilidade, ou pelo menos de maneira bastante escalada. Então tem muitas possibilidades de fazer, não só de veículo, como da forma de oferecer isso, locação, compartilhamento, venda direta, venda só para empresas. E além disso, os próprios produtos, né? A gente está falando desde patinete a caminhões, e passando por tuk-tuks, pequenos triciclos, logística de última milha, tá com bastante possibilidades de produtos. Então, uma das dificuldades é realmente você saber o que vai dar a cartada certa, né? Apontar para um mercado onde tem bastante incerteza. Mas isso é algo que é inerente à inovação. Muito legal a história da Mobile, né? Vamos fazer rapidamente um intervalo e na volta a gente vai conversar com o especialista do Sebrae, Marcos Rabelo. Eu já volto, não saia daí. Estamos de volta com o Projeto Startup. No primeiro bloco, você conheceu a Mobilis Veículos, que fabrica carros elétricos 100% brasileiros. E para falar sobre esse mundo das startups, eu converso agora com o especialista Marcos Rabelo. Ele é gestor de projetos do Sebrae São Paulo e também especialista em ambientes de inovação e gestão de projetos e empreendedorismo. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, Camila. Obrigado, um prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre startup. O prazer é todo nosso. Marcos, para a gente começar, como empreender em um setor de alto capital inicial como o setor automobilístico? Bom, Camila, primeiro, parcerias, né? Toda Deep Tech, né? Toda startup que tem essa característica de uma inovação mais pesada, que envolve muita pesquisa, muito desenvolvimento de tecnologia, sem parceria fica mais difícil, né? É muito difícil você tocar uma empresa e todo o projeto sozinho. Então, identificar aqueles parceiros ali que são chaves para o desenvolvimento aí do seu negócio, da sua ideia, é extremamente importante. Então, esse é o primeiro ponto, né? Fazer esse mapeamento, levantar ali quem que pode contribuir para o desenvolvimento desse projeto, para que essa ideia saia do papel e vire ali um produto. Depois a gente pode ir mais para o lado do apoio governamental que nós temos. Então, tem algumas linhas que são específicas para desenvolvimento de soluções de mobilidade, por exemplo, o FINEP 2030, que está ligado ali com Rota 2030, um programa do governo federal
que ele foi desenvolvido justamente para incentivar novas tecnologias com base em inovação de mobilidade e infraestrutura. Muito bacana, Marcos. E a gente vê aí que o Sebrae está sempre ajudando esses empreendedores, né, que estão começando o próprio negócio. E quais os cursos que, na sua opinião, assim, todo empreendedor que está criando uma startup nova, né, a sua própria startup, precisa fazer? Então, primeiro, modelo de negócio. Primeiro de tudo, isso não só para startup, né, para qualquer tipo de empreendimento, o modelo de negócio é extremamente importante, porque eu vou o quê? Pegar aquelas ideias que estão ali na minha cabeça, dispersas, colocar ela no papel e começar a direcionar. Então, através dali, eu consigo ver o caminho que eu devo seguir, tá? É uma metodologia usada no mundo inteiro, é o Business Model Canvas, e muito fácil de ser utilizado, simples, prático e objetivo. Tá? Um outro curso que aí ajuda bastante nessa questão da startup é o Design Thinking. Então, construir a solução com base nas dores do cliente. Então, observar ali o comportamento, observar o cliente, entender o que ele busca e aí sim desenvolver a solução com base nas necessidades ou nos desejos que esse cliente tem. Tá? Um outro curso que aí é fundamental também para quem quer empreender e trata comportamento, Empretec, tá? Não adianta ter uma ideia excelente se eu não tiver comportamento. Então, preciso trabalhar o comportamento, preciso desenvolver esse comportamento empreendedor para que ele caminhe junto com a minha ideia. Então, se eu tenho um comportamento desenvolvido e desenvolvo uma ideia, eles vão caminhar junto e o objetivo vai ser mais fácil de ser alcançado. Tá? Então, esses três não dá para fugir quem quer ter startup. Modelo de negócio, né? A gente usa o Business Model Canvas, Design Thinking e o Empretec. Sim, dicas aí e cursos maravilhosos que você citou, com certeza vão fazer toda a diferença na carreira, né? No início ali daquele negócio, daquela startup, sem dúvida nenhuma. E Marcos, quais as principais barreiras que a eletrificação da frota brasileira ela tem a enfrentar? O primeiro ponto é a infraestrutura, Camila. A gente já passou, né, por um momento onde a gente teve uma mudança de combustível no programa Proálcool, né, onde existiam os carros a álcool, mas não existia o posto de gasolina, né, o posto de combustível, onde as pessoas poderiam abastecer com álcool. Então, primeiro a infraestrutura. Se eu quero ter uma frota eletrificada, eu tenho que ter pontos onde as pessoas possam abastecer as baterias dos carros. A partir do momento onde eu tenho uma estrutura já consiga atender a demanda, aí eu tenho outra questão que são as barreiras aqui comerciais, né? O Brasil ele precisa incentivar a eletrificação de veículos, isso é uma realidade já no mundo inteiro, só que isso não vai acontecer sozinho. No mundo inteiro ele incentiva através de desconto em tributos e impostos a eletrificação da frota, e o Brasil ele precisa seguir a mesma linha. Então, preciso ter políticas públicas que incentivem as montadoras a produzirem carro elétrico, barateiem esse custo para que os consumidores ele tenham a opção. Eu tenho o carro a combustão, mas eu também tenho o elétrico. E eu tenho o elétrico e eu tenho onde abastecer a minha bateria quando eu precisar. Sim. E Marcos, a inovação ecológica, como vimos aí no caso da Mobilis, é uma tendência de mercado, né? Sim, a inovação, hoje o público ele busca produtos ecológicos, né? É um comportamento. E se ele é um comportamento, ele veio para ficar. As pessoas elas já assumiram essa questão de responsabilidade ambiental, responsabilidades com a ecologia de modo geral. Então,
não é uma tendência mais, né? Na verdade, isso é um comportamento do consumidor, ele já passou da tendência, a gente já está procurando produtos que agridam menos o meio ambiente e as empresas, elas precisam se atentar a isso. Então, quando eu penso em desenvolver algo, eu preciso entender o quanto que aquilo vai contribuir para que o meio ambiente se regenere. Tá? Não adianta eu produzir algo que vai acabar contribuindo mais com o aquecimento global ou mesmo com a poluição do meio ambiente, porque o consumidor ele já está antenado com relação a isso, ele conhece ali os benefícios e os malefícios dos produtos que ele compra e ele vai exigir sempre que a empresa vá pelo caminho onde a poluição seja menor, onde a agressão ao meio ambiente seja menor, porque a gente vive todo mundo aqui, né? É preciso pensar que não tem como jogar o lixo para fora do planeta. O lixo que a gente produz, ele fica aqui no planeta. Então a gente precisa produzir menos lixo, né? E essa tendência, esse comportamento, as pessoas já entenderam que é assim que funciona e estão se posicionando e cobrando cada vez mais para que as empresas pensem também com relação a produtos sustentáveis, produtos ecológicos. É verdade. E a pergunta que todo mundo quer saber, Marcos, como inovar ao empreender? Muitas vezes a gente acha que tudo já foi criado, já foi pensado. Tem um método para sair da caixinha aí quando falamos em inovação? Sim, primeiro que inovar no empreendimento, a gente acaba associando muito a inovação à tecnologia, né? E de fato ela tem um pé na tecnologia, mas só que as pessoas acabam entendendo a inovação como uma tecnologia difícil de ser implementada. E muitas vezes uma inovação ela acaba custando nada. Se eu pego e crio uma nova forma de se comunicar com o meu cliente, eu estou inovando. E quanto que eu gastei para ter uma ideia, né, que vá melhorar a comunicação com o meu cliente? Eu tenho uma indústria, se eu refaço o meu layout, eu pego, sento, analiso o layout da empresa e penso em uma forma onde as pessoas vão conseguir se movimentar dentro da indústria de uma maneira melhor, aumentando a produtividade. Quanto que me custou para eu parar, sentar e analisar e implementar aquela melhoria? Então, muito da inovação, ela acaba custando muito pouco ou mesmo quase nada. Quando a gente pega inovações aí tecnológicas disruptivas, que são essas inovações onde há um grande investimento em pesquisa, em desenvolvimento, essa sim é mais custosa, é mais trabalhosa, é mais demorada. Mas inovações em modelo de negócio, inovações em processo, inovações em marketing, isso acaba custando muito pouco ou muitas vezes não custa nada. E o que a gente acaba utilizando aí como uma ferramenta para implementar a inovação dentro da empresa? O 5 porquês, ele acaba funcionando muito bem. Então, quando eu tenho um problema dentro da empresa, eu paro e eu começo a questionar o porquê daquele problema. E eu vou questionando até chegar na raiz daquele problema. Quando eu chego na raiz, eu consigo pensar em uma solução. E essa solução, ela pode ser uma inovação. Se eu não estou utilizando dentro da minha empresa, se eu estou agregando algo novo, eu estou inovando internamente. Se eu estou trazendo algo de novo e colocando ela no mercado, aí eu estou inovando também para o mercado, tá? Então, o 5 porquês, ele acaba sendo uma ferramenta muito interessante para quem quer inovar dentro da empresa, porque ele vai buscar a causa raiz e a partir do momento que eu identifico aquele problema, eu consigo pensar em soluções. Um outro, o próprio design thinking, né? Entender a necessidade do cliente e procurar criar uma solução com base na necessidade ou no desejo desse cliente, acaba funcionando muito bem. E até mesmo rever o meu modelo de negócio, principalmente a proposta de valor. Então, não é o produto ou o serviço que eu estou vendendo, mas sim aquilo que o consumidor está disposto a comprar, né? A minha proposta de valor.
É o que eu estou entregando de fato, que está alinhado ali com os desejos e as necessidades do meu cliente. Perfeito, Marcos, eu ia encerrar justamente te perguntando essas dicas de ouro que você acabou de dar aí para quem quer e precisa inovar, porque a gente tem que estar sempre ali inovando, pensando à frente, não é mesmo? Muito obrigada, Marcos, por sua participação, viu? Eu que agradeço, Camila. E aqui eu deixo também mais uma dica para quem quer inovar dentro da empresa. Procure aí o Sebrae da sua região. Nós temos o programa Ali Produtividade, que ele é um programa 100% subsidiado pelo Sebrae, destinado a micro e pequenas empresas, e ele trata exatamente essa questão de inovação, inovações simples que podem ser colocadas dentro da empresa para melhorar a produtividade. Que bacana, tá certo, Marcos. Muito obrigada pelas dicas, viu? E eu espero poder contar com você aí outras vezes, porque esse assunto a gente ainda tem muito para falar, né? Obrigada, Marcos. O programa Projeto Startup fica por aqui. Muito obrigada também a você pela companhia. E olha, eu espero você no próximo Projeto Startup, hein? Até lá!